Deus é maravilhoso. Coisa maravilhosa, né? Que ministração abençoada. Que paz tão maravilhosa do Senhor nesse lugar. Como é que a gente explica isso para o mundo, hein? Como é que a gente consegue explicar isso para o mundo, hein? A palavra de Deus fala assim que a paz do Senhor, ela excede todo entendimento. A gente tenta explicar para alguém, tem gente que não entende, né? Como é que a gente consegue? Nesses últimos tempos Deus tem nos dado a oportunidade aí de ver algumas pessoas passando num estreito, né? E às vezes somos nós. E Deus vai nos dando paz. E a gente pergunta, mas como? Mas como que a gente consegue? Mas como que a Nicinha consegue, Nicinha? Como Isaías? Como, nego? Como é que a gente consegue? Como é que vocês conseguem ter paz no meio dessa situação toda aí? É a cloroquina? O que vocês estão tomando? Então o mundo fica preocupado. O mundo fica preocupado, né? E as pessoas desse mundo também são preocupadas com o que está acontecendo, olhando para essas coisas que estão acontecendo. E aí a gente fica seguro no Senhor, sabendo que muitas dessas coisas que estão acontecendo, às vezes passam perto de nós, às vezes chega dentro de casa, às vezes nos atinge, né? O próprio Jesus falou isso, né? No mundo vocês vão ser atingidos também. Tem pedrada que vai acertar. Às vezes vai passar perto, outros vão acertar. Não existe super-homem e super-mulher. E não é o fato de nós estarmos na igreja que tira da gente, que nos tira desse lugar. Nós também estamos expostos a muitas coisas. E Jesus disse isso, né? Meu Pai, eu peço que o Senhor não os tire do mundo. Tira não. Tira não. Mas que o Senhor esteja com eles. Assim como Ele está conosco nessa noite, amém? Assim como Ele está na sua circunstância, na sua situação. Às vezes a gente olha para o Senhor, né? Como Ele disse para aqueles discípulos na ministração de domingo de manhã. Vamos atravessar. Só que no meio do caminho começa uma tempestade. Aí os discípulos começam a olhar, e aqueles começam a olhar para aquele. Eu tenho que ficar aqui, mais ou menos o ângulo aqui, aonde que é? Tá? Os discípulos, então, eles começam a olhar para a circunstância, eles começam a olhar para a situação, eles começam a olhar para o tempo fechando, nuvem carregada no céu, e a gente vê com a tempestade. Quem que já teve a oportunidade de ver uma tempestade em alto mar? A probabilidade aqui é maior, porque lá em Minas, né? A probabilidade de alguém ter visto tempestade do mar aqui é maior. Eu já vi muita chuva forte, mas nunca vi uma tempestade em alto mar. Apesar que lá não era um mar aberto. Mas uma tempestade não é muito legal de se ver, né? Aqui tem o tal do vento sul, todo mundo aqui já conhece, já viu, aquela ventania que começa. E se a roupa não tiver tirada do varal, vai tudo embora. E os discípulos então começaram a olhar para aquilo, aquela situação toda, mas a ordem de Jesus foi: nós vamos para o outro lado. E a gente também tem que prestar atenção nisso. E aquela palavra foi, e ainda é revigorante, e ainda bate no nosso ombro e diz assim, ó, vamos embora que a caminhada não parou por aqui não. Não é para a gente parar no meio do mar não. Nós temos que atravessar esse mar. Amém? Então nós estamos expostos. Não é porque a gente está com Jesus que a tempestade não vem, né? E você mais do que ninguém pode falar isso, não é? Olha os ventos que já bateu no seu barco aí. Olha as rajadas de vento, as ondas altas que já bateu. E às vezes está batendo ainda, né? E às vezes ainda está batendo. Então, olha só, tem circunstâncias, meus irmãos, que nós vamos passar por elas mesmo. Não é o fato de nós estarmos com Jesus, de nós termos Jesus no barco, de nós vermos e conhecermos o Senhor, que vai nos livrar de alguma circunstância. Nós, muitas vezes, vamos passar no meio do olho do furacão. Nós estamos expostos a todas as situações, ao Covid, nós estamos expostos a outras situações. Tem gente que não está sofrendo de Covid, está sofrendo de outra coisa.
Tem gente que não está sofrendo por causa do isolamento, mas está sofrendo por causa de outra situação. Então está todo mundo passando por algum vento, está todo mundo no seu barco aí, passando por alguma tempestade, não é? E a gente sabe que até que os nossos olhos se fechem nesse lugar e se abram diante da glória do Senhor, muita coisa ainda vai acontecer. Mas, como disse o Senhor, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também. Você pode dizer isso para a sua alma, nós cantamos isso. Por que te afliges, ó minha alma? Não é isso? Por que te abates, ó minha alma? Espera em Deus. O salmista dizendo, né? Por que está batido a minha alma? E por que você está perturbado dentro de mim? Você consegue fazer essa reflexão consigo mesmo nessa noite? Fechar os seus olhos um minutinho e pensar, por que eu tô aflito com todas essas coisas? Por que eu estou nessa situação? O salmista estava dizendo isso, parece que ele sentou num lugar lá e pensou assim, sentou e cruzou os pés, né? Sabe quando a gente cai na real, né? Parece assim, mas é mesmo, por que eu estou aflito? Não é? Isso já nos foi falado? Então hoje nós vamos falar, bem brevemente, sobre um tema que atinge muitos de nós. E o fato de nós passarmos por isso, ou conhecermos alguém que passa por isso, não quer dizer que nós somos extraterrestres e que você está desviado porque você está passando por uma situação dessa. Mas esta situação não é o lugar que Deus tem para você. Amém? Tem lugares que nós estamos, mas nós temos que passar. E o culto de hoje, o tema é esperança em meio à depressão. Quem sabe aqui o que é depressão? Depressão os estradeiros aí, os motoristas, sabe que tem uma placa aí que fala depressão logo à frente, né? O que é depressão? É quando você está indo, aí tem um indicativo que a pista vai fazer assim, ó, blup, né? Você está indo, tem a placa de depressão. O que é isso? Você está em linha reta, vai ter algum lugar logo na frente que vai fazer isso aqui, ó. E é bem provável que vai ser subitamente, ou de uma vez, você vai fazer isso aqui. Então, a placa está te indicando, ó, depressão. Esse é o conceito da depressão, tá? Quando a gente vai entender na saúde o que é a depressão, a depressão é mais ou menos isso também que acontece com a gente. Nós temos um ritmo, né? Ora estamos tristes, ora estamos alegres, ora estamos tristes, ora estamos alegres, pelas circunstâncias da vida. Ninguém é louco de estar feliz num momento de tristeza. Nós somos coerentes, né? E nem estar triste num momento de alegria. Se você está... alguma coisa tem que ser revista. Mas isso é natural. E Jesus estava falando isso. Olha, todo mundo vai ter altos e baixos. Então, quando você pensar assim, olha, hoje eu não estou bem, a situação não está bem, você não está fora desse mundo. E Jesus não deixou de olhar para você por causa disso. Porque Ele falou, alguns dias vocês serão afligidos, vocês terão aflições. Resista a esses dias. Resista a esses dias, passe por isso. Todo mundo aqui já teve dias difíceis, não já? Ou não? Ou todo mundo aqui, a vida de todo mundo. É aquela máxima, levante a mão, por favor, quem não tem problema nenhum aqui. Meu pastor fosse levantava, porque fosse... Não, e dê uma olhada, irmãos, uns para os outros. Levante a mão, por favor, quem não tem problema aqui, dê uma olhada uns para os outros aqui. Dê uma olhada boa aqui, a igreja está cheia, um em cada banco. Mas dentro de casa também. Quem não tem problema, gente? Quem não está passando por situação? Então por que a gente tem que olhar para o outro, né? E às vezes é olhar para a gente mesmo e a gente não se permitir estar assim. A gente não se permite, né? Parece que é proibido você estar numa situação complicada. Então, estar feliz, estar triste, estar bem-humorado, estar mal-humorado, tem dia que você não está bem mesmo, tem dia que está todo mundo... Isso não é só um privilégio das mulheres com a TPM, os homens também sentem isso, as crianças sentem isso. Tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente não está. Tem dia que você amanhece assim, meu Deus, mas que dia estranho. Que dia cinzento, né? Que dia estranho. Então, a gente tem todas essas circunstâncias. Porém, a depressão é diferente. E aí nós vamos entender primeiro esse conceito para entrarmos aqui no texto.
Depressão, imagina que eu tenho uma linha tênue aqui cortando, e aí eu tenho aqui, ó, como se fosse um gráfico, né? Para cima dessa linha, para baixo dessa linha, para cima dessa linha, e somos nós. Tem dia que estamos felizes, tem dias que estamos tristes, tem dias que estamos felizes, tem dias que estamos tristes. Isso é o normal de todos nós. A depressão é quando você desce lá embaixo e dali você não sai. A sua oscilação está ali, ou a oscilação do depressivo está ali embaixo, certo? Então não tem mais aquele negócio de estou feliz, estou triste, estou feliz, estou triste. Ele está lá embaixo. Ó. E aí o que a gente define? Eu estou dizendo isso para a gente começar a entender algumas coisas. Então, para que uma pessoa seja considerada ou esteja dentro do quadro de depressão, do transtorno depressivo, ela tem que estar ali no mínimo 2 semanas para frente. 2 semanas naquele estado ali. E aí alguns pontos específicos da depressão. Tá? Estou sendo claro até aqui? Só para a gente separar o que é tristeza, o que é depressão. Porque triste, gente, quem falar que não é triste, né, não tem... tem um negócio errado, né? Tem um negócio errado. Então, esse é um dos sintomas da depressão. Então, a gente tem uma queda brusca, ok? E ali permanece naquele lugar. Não sei se vocês já passaram por alguma situação assim, ou já conheceram alguém assim. É nítido, né? É nítido. E aí algumas coisas acontecem que a gente identifica falando por análise clínica, tá? Para separar. Há algumas alterações, como a alteração do humor. O depressivo, ou a pessoa que tem o transtorno depressivo, tem algumas alterações no humor. E não é que a pessoa está rindo e está chorando. Não. A pessoa perde o ânimo. A pessoa perde o ânimo. Não é o que está assim, sorridente e de repente fecha a cara. Não. Ela perde o ânimo, perde a energia. Sabe essa energia que você tem, que você acorda, você quer fazer alguma coisa, vai trabalhar, não sei, vou caminhar, mesmo que às vezes pisa torto lá, mas quer de novo e tal, sabe? A gente tem energia, você levanta disposto, né? O depressivo perde essa energia. Vai perdendo isso, certo? Então, olha essa desregulação do humor. Estou lá embaixo, tá? Alguns pensamentos também surgem na cabeça do depressivo, da pessoa que tem transtorno depressivo. Os pensamentos são mais pensamentos negativos. Aqueles pensamentos de que assim, que eu vou nem começar porque eu sei que não vai dar certo. Não vou nem tentar. O comportamento também é diferente. Essa pessoa já não quer fazer muita coisa. Ela vai você já viu gente que vai desacelerando? Começou no ritmo, parece que vai pisando no freio, até que chega a hora que puxa o freio de mão, volta. Chega lá e puxa o freio de mão, parou. Não tem mais ânimo. Então, vamos separando algumas coisas para a gente entender isso. Então, esse é mais um dos sintomas. Pensamento de culpa, pensamento de inutilidade. O que está acontecendo é culpa minha mesmo. Eu sou inútil mesmo. A situação está... Olha, não tem jeito. O problema é meu mesmo, então o negócio é comigo. Outro fator, e aí a gente já vai acelerar. A pessoa perde essa comunhão que a gente tem, ou o desejo de estar junto, não quer estar mais com ninguém, quer estar sozinho, quer estar isolado, não quero conversar mais, o silêncio vai ficando perigosamente agradável, e a pessoa vai se isolando, vai baixando, parece que o dia vai ficando até mais cinzento para essa pessoa. Sabe um dia cinzento quando você acorda assim, ó, que dia... Dá vontade de deitar, sabe? Aquele dia que dá vontade de nem sair da cama. Essa sensação, o corpo vai perdendo energia, a pessoa quer ficar deitada. E é por isso que muita gente às vezes se tranca nos quartos e fica ali deitado, não quer conversar com ninguém, mal-humorado, não quer receber. Começa a desenvolver uma hipersonia. O que é isso? Dormir demais. Vou dormir demais, quero ficar aqui, não quero mexer com ninguém. Em alguns casos até aparecem sintomas de ansiedade ou a falta do sono, né, que é a insônia, aí já não consegue dormir, mas geralmente é a hipersonia, certo? Alguns sintomas físicos, perde a vontade de tudo, perde o desejo de tudo, perde o apetite. Olha como a gente vai freando a vida, olha como isso é perigoso e a gente vai freando a vida. Como que isso acontece, Léo?
Da onde que isso origina? Podem ter vários fatores, geralmente tem um que vai desencadear, mas isso não é uma pessoa que chegou e puxou o freio de mão na vida. Muitas coisas vieram acontecendo, e ela foi parando, mas não foi percebendo no meio do caminho que estava caminhando para esse lado. Então, eu já quero te fazer um convite a uma reflexão nessa noite. Como você está? E o como não é assim, não, eu estou bem, obrigado. Não, é olhando para a sua vida. Como você está? Onde você está? E aí nós vamos então entendendo isso, tá? Para eu fechar o tema específico desse link que nós estamos fazendo. Os tratamentos possíveis, logicamente tem a psicologia, a psiquiatria, o nutricionista, o terapeuta comportamental. Existe uma série de possibilidades, mas existe um que não falha. Todos esses são várias faces desse um que não falha, e aqui foi ministrado nessa noite, e está aqui aquele que pode nos livrar de todo o mal. O nome dele é Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor. Nós podemos descansar em Deus. Tem coisas, pastor, que eu entendo que a gente é acometido e que muitas vezes vai nos levar a óbito. Tem coisas mesmo que eu entendo. Tem muita gente morrendo, crente, servo de Deus, fiel, que está morrendo por uma série de coisas. Mas existem alguns transtornos que eu não entendo que são naturais ao crente. Não entendo. Não, esse é um deles. Eu não entendo que a gente possa aceitar um lugar desse e permanecer. Mesmo que a gente esteja passando por uma situação dessa. Se você está passando por uma situação dessa, meu irmão, levante-se do seu lugar, olhe para o céu, diga para a sua alma, por que está batido a minha alma? E por que você está perturbado aqui? O que está acontecendo? Espera aonde? Na medicina? Espera na vacina que está vindo aí para o Covid? Espera onde? Espera no presidente? Espera no partido? Não. Espera em Deus. Espera no Senhor. Amém? A palavra de Deus diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O senhor está falando de brincadeira aqui? Deus tá falando de brincadeira aqui? É claro que não, gente. Se você espera no Senhor, logicamente que nós vamos renovar as nossas forças em Deus. Então vamos lá, 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Amém? Antes da gente chegar no texto, deixa eu só passar um pouco por esse momento aqui. Nós estamos falando do grande profeta Elias, homem de Deus, que todos nós vimos aí as grandes experiências que ele teve com o Senhor. E não somente de ver as experiências, mas de ser parte das experiências que Deus, e dos sinais que Deus estava transmitindo naquele tempo. Não somente uma voz profética, mas um instrumento, literalmente falando, um canal de Deus para aquele tempo. Alguém que liberou palavras proféticas, alguém que por intermédio da oração, liberou coisas espirituais no nosso mundo natural. Elias experimentou grandes coisas em Deus, viu Deus fazer muitas coisas, ouviu de Deus muitas coisas, foi usado, foi ousado. E o que a gente pode dizer de um camarada desse? É um camarada que, Superman, né? Pode chegar em qualquer lugar e chutar qualquer coisa que não pega nada nele. E aí algumas histórias do Elias. Quem lembra do Elias lá no monte, orando, os profetas de Baal, Elias orando, experiências de Deus, o que ele faz?
zomba daquele pessoal todo ainda. Mas, cadê o seu Deus? Né? Eu vou orar agora. Diz que quando, a palavra de Deus diz que quando ele orou, fogo do céu desceu, lambeu todo mundo, lambeu profetaiada com água, com todo mundo, com sacrifício, com tudo. Um homem que experimentou um milagre na casa da viúva, mandou a viúva fazer o que tinha que ser feito lá e comeu daquela comida ainda. Foi um homem que orou e a chuva dos céus desceu, teve experiências com Deus, trouxe outras pessoas. Olha isso, pastor. Você já conseguiu orar para a chuva descer? Quem aqui tem fé para fazer isso? A gente até tem, né? Mas conseguir é outra coisa. Vontade a gente até tem, né? A gente, oh meu Deus, manda a chuva, Senhor. Manda esse vírus embora, meu Deus. Mas isso aí é no tempo do Senhor. Mas é para a gente entender as experiências que esse homem teve em Deus. Certo? Olha a profundidade da relação que esse homem teve em Deus. E aí nós estamos chegando no capítulo 19. Elias orou, chuva veio, começou a cair aquele temporal, profetas de Baal acabaram de ser mortos, desce Acabe correndo e vai contar uma historinha para Jezebel. E aí nós estamos entrando no capítulo 19. Vamos lá. Acabe fez saber a Jezebel tudo quanto Elias havia feito e como matara os profetas à espada. Versículo 2: Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias dizer-lhe: façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã, a estas horas, eu não fizer a tua vida como fizeste cada um deles. O que o Elias fez? O que o Elias fez? Na minha Bíblia aqui, está falando assim, temendo Elias. Ou algumas vão dizer assim, e Elias teve medo, né? Mas como? Matou não sei quantos profetas lá com a oração. Agora vem uma mulher dizer uma coisa e o cara está com medo. Vamos lá. Além dele ter medo, ele se levantou e saiu daquele lugar. E para salvar sua vida foi e chegou a um lugar chamado Berseba, que pertence a Judá. Olha os passos do Elias. Tenho medo, vou sair daqui, vou me levantar, vou para um outro lugar. Ele deixa o seu moço ou seu servo, anda um pouquinho, vai para Berseba, deixa esse cara lá e agora quer andar sozinho. Olha os passos do Elias. Agora eu quero andar sozinho. E ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminhando de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Quando Elias está falando dos seus pais, ele está olhando para frente ou está olhando para trás? Ele está olhando para o passado, né? Eu não sou melhor do que aqueles. Olha o caminho, estão conseguindo ver o caminho que o Elias está fazendo? Ó, eu tive medo, eu saí do meu lugar, eu estou indo para um lugar, fugindo de onde eu estava, eu estou deixando a minha companhia, agora estou caminhando sozinho, agora estou orando, pedindo a Deus, basta, Senhor. Elias está orando, pedindo a Deus a morte. Versículo 4, agora versículo 5. Deitou-se e dormiu. Quais são as características que eu falei com vocês aqui das pessoas com um transtorno depressivo? Que parece que é uma caminhada, é um passo. Eu quero sair, eu não quero ninguém perto de mim, eu quero parar, eu quero estar sozinho, eu quero me isolar, eu não quero conversar com ninguém, tudo para mim é ruim. Eu sou um inútil mesmo. Olha a oração dele. Eu não sou melhor do que ninguém, não. O que ele está dizendo? Eu sou o piorzão mesmo. Eu sou ruim mesmo. É quase que uma oração de entrega, né? Deitou-se e dormiu. Aí a gente vê ainda uma outra característica de as pessoas que estão geralmente nesse estado, ou entrando nesse estado, querem cama, pastor. Não quer vir na igreja, não. Quer não. Ah, não, domingo de manhã não, pastor, escola dominical não. Mas não vem à noite também não. Eu quero dormir, não, hoje não estou bem. Ah não, mas na quinta-feira também não, pastor. Não está legal não, estou precisando dormir.
e já vai dando os passos. Cuidado, irmãos, cuidado com os passos que você está dando, o caminho que você está tomando. Olha o que Elias está fazendo, e olha aonde Elias vai chegar. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e o anjo tocou e disse: levanta daí, sai desse lugar, levanta e come. E olha que interessante, uma das coisas, eu só estou indo fazendo uma dinâmica com o texto aqui, para a gente entender o que o Elias está passando. Uma das intervenções que a gente faz com uma pessoa que tem transtorno depressivo, algumas das intervenções, elas têm que ser comportamentais, porque a pessoa não quer sair mais do lugar. Então a gente tem que ativá-la, a gente tem que colocar rotina, a gente tem que voltar a fazer essa pessoa ativa. Olha o que o anjo está falando: levanta daí, meu filho, para de dormir, não é hora de deitar não, levanta. Porque, meus irmãos, tem hora que o nosso corpo quer ficar deitado. Se você não der voz de comando para você mesmo e se levantar, o anjo não vai te pegar daí não. Ele não falou assim, vem cá que eu vou te pegar. Não, ele falou assim, é você que tem que se levantar. É você que tem que se levantar. É você, irmão. A gente tem que parar de empurrar para Deus, para falar assim, não, meu Deus, estou tão fraco, meu Deus. Nossa, eu podia me levantar na fé. Oh, Jesus, aumenta. Não, irmão. É você mesmo, o negócio é com você mesmo. Não interessa se você é o Elias, o Todo-Poderoso, que faz grandes coisas. Tem coisa que é com você mesmo. Tem situação que é nós mesmos que tem que tomar as rédeas, levantar e comer. Comer é uma outra ação que a gente faz, porque se a pessoa começa a ficar sem contato, começa a dormir demais, começa a perder o apetite, daí a pouco está desnutrido. E a gente sabe que o nosso corpo responde àquilo que a gente come. Se você não comer, você vai morrer. Você vai morrer. O que Deus está falando? Levanta daí, esse não é o lugar que eu tenho para você, come essa comida porque tem coisa para a gente fazer. É isso que Deus está falando, e Deus fala com você nessa noite, esse não é o lugar de parada. Levante-se em nome de Jesus, come essa comida porque tem mais coisa para fazer. Ainda há muito para caminhar. Amém, irmãos? Eu creio nisso, eu creio que essa palavra é para quem está aqui nessa noite. Eu creio que essa palavra é para mim, é para você. Minha esposa conversa muito comigo, nós conversamos muito sobre isso. A palavra que nós estamos falando, que nós estamos dizendo, ela primeiro tem que fazer sentido em mim. Deus disse isso para mim, levante-se do seu lugar. Levante-se. Então o que nós estamos falando aqui nessa noite não é para você levar para o outro irmão, não, é para você mesmo. Amém? Aí Elias olhou, levanta seus olhos também e veja o pão para ser comido, a palavra de Deus. Olhou Elias junto à cabeceira, um pão cozido, olha a provisão do Senhor aí. É só levantar, ouça a voz do Senhor. Se o Senhor Deus disse, levanta, em nome de Jesus. Olhou, ele viu a cabeceira, versículo 6, um pão cozido, pedras em brasa, comeu, bebeu, e o que o camarada fez? Irmão, que bom que Deus é misericordioso, que bom que o Senhor, Ele é longânimo, né? Que bom que Deus é paciente. Volta o Elias para dormir, volta o Elias a deitar de novo. Versículo 7, voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou e disse, levanta meu amigo, levanta e come, porque o caminho te será sobremodo longo. E algumas passagens vão dizer assim, você vai caminhar demais. O que o Senhor está dizendo para ele? Está dizendo para ele assim, olha, Elias, esse não é o seu fim, tem um outro lugar para você chegar. Quando o Senhor está dizendo para você, meu amigo, levante-se, porque aqui não é o fim, o que o Senhor está dizendo? Ele está nos dando, pastor, esperança, que o nosso fim não é aqui, esse não é o nosso ponto final. Esse não é o nosso ponto final, irmãos. Há umas semanas atrás, eu falei com minha esposa, eu passei vida, não era Covid não, mas um mal que eu nunca passei na minha vida. Acordei de madrugada, o coração disparou e não queria parar mais. Meu Deus, o que é isso, o que é isso? Tive uns sintomas muito estranhos que eu achei que eu ia morrer.
Eu achei não. O que estava acontecendo comigo, percebendo o que estava acontecendo no meu corpo, assim, isso não é normal. Isso não é normal. Tanto que a gente fez alguns exames e tal. Mas eu tinha certeza que aquele não era meu fim, pastor. Eu não estava conseguindo dormir, irmãos. Eu passava a noite inteirinha, claro, coração disparado. Eu ficava com medo de dormir, mas o medo, assim, parece que incomodado, sabe? Não conseguia ter paz para dormir. Não conseguia descansar. E foi assim por umas 2, 3 semanas direto. Mas eu sabia que aquele não era meu fim. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus já me fez promessas que ainda não aconteceram. Deus falou comigo algumas coisas que ainda não aconteceram. Eu falei assim, então eu sei, meu Deus, que o vento está soprando. O barco está balançando. Eu sei que o temporal está se armando. Mas esse não é o meu fim, não. Porque eu ainda não experimentei aquilo que o Senhor prometeu para mim. Tem algumas coisas que o Senhor me disse, falou assim, levanta, esse não é o seu fim. E o que o Senhor está dizendo com você e para você nessa palavra, nessa noite. Levante-se, meu irmão, esse não é o seu fim. Quando o Senhor diz assim, ó, vai para lá, tem um outro lugar para você chegar, o que ele está dizendo? Eu estou te dando uma esperança, eu estou te dando uma direção, falando para você, pastor, aqui não é o seu ponto final. Você pode dizer isso para a sua alma? Você pode dizer isso para a sua alma? Aqui não é o nosso ponto final. Aqui não é meu ponto final, não. Se Deus prometeu, meu irmão, Ele é fiel para cumprir. E lá vai o Elias, levantou-se, comeu, versículo 8. Comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Até que hora? 45? Caminhou Elias até 40 dias e noites. Esse número parece que é profético, né? Esse número é um número que aparece na palavra do Senhor, né? Esses 40 dias aí. Então Elias caminhou 40 dias e chegou em algum lugar. Onde é que ele chegou? Onde é que ele chegou, irmão? No Horebe, no monte de Deus. Aquele monte lá de trás, Moisés, lembra do monte? Elias volta e para naquele lugar. E aqui vai mais uma palavra para você. O que você experimentou no culto de semana passada não serve para hoje. Se você acha que você já comeu o suficiente e não precisa fazer mais nada, cuidado. Porque a comida que você comeu te trouxe até aqui. Come hoje porque tem muita coisa para caminhar ainda. Amém? Então a comida de hoje, ela vai te levar até um outro lugar. A comida que nós estamos comendo hoje, era para te levar até um outro lugar. Quantas vezes a gente já não viu assim, às vezes a gente no meio de semana passando assim, lembrando da palavra que o Senhor nos deu, e aí por conta disso a gente muda o nosso comportamento. Às vezes no trabalho a gente está sozinho, né? Dá vontade de estourar, de bater, de chutar e tal. Aí você lembra lá do culto, final de semana, Deus falou isso, você, opa. Mas essa palavra, ou esse alimento, ele precisa ser renovado. Assim como você almoça todo dia. Alguns jantam, eu janto, glória a Deus, aleluia. Alguns jantam todo dia. Mas se você almoçar somente um dia na semana, funciona? Não funciona. A palavra do Senhor, se ela é para a gente alimento, por que eu vou comer ela um dia só? Então ela tem tempo, ela vai te levar a algum lugar. Se você não comer, você vai ficar desnutrido. E aí o Elias foi comer, caminhou, chegou lá no monte da presença de Deus. Ali, o Elias, para ajudar, ele vai entrar para onde? Ele entra para uma casa. Destino, olha a insistência do Elias. Não, eu estou depressivo mesmo. Ele tava, ali ele já estava entrando, ele já estava aceitando já o estado dele. A gente tem algumas comparações, a gente fala de algumas metáforas, que a gente faz para comparar, né, uma situação real, e a gente usa uma situação fictícia ou ilusória para explicar aquilo que está acontecendo. E o transtorno depressivo ou a depressão,
ou uma pessoa que está acometida desse transtorno, muitas vezes é similar a uma pessoa que está entrando numa caverna. O que tem dentro de uma caverna, irmão? Só tem caverna. Não tem nada ali dentro. Para que eu vou entrar num lugar desse que não tem nada, pastor? Para que eu vou entrar num lugar desse? Se fosse para falar assim, olha, eu vou entrar nessa caverna para passar a noite, porque a noite no deserto, frio ao extremo. De dia, calor ao extremo. Se for para falar assim, ó, vou passar um tempinho aqui e daqui eu sigo estrada. Mas o Elias não quis seguir estrada. Ele entrou e ficou ali dentro. Ali dentro tem comida, gente. Tem comida dentro de uma caverna. Tem bebida dentro de uma caverna. Tem relacionamento dentro de uma caverna. O último amigo dele, ele deixou para trás. 40 dias para trás. Não tem nada ali, não acontece nada na caverna. Cuidado com esse lugar de onde não acontece nada. Cuidado se você está nesse lugar onde nada acontece. Sabe por quê? Às vezes é gostoso você falar assim, ó, não, eu vou deitar aqui tão quentinho, gostosinho. Mas cuidado, irmão. Esse é um lugar de passagem. Esse é lugar de passagem, não é lugar de fazer morada. E o Elias vai criando alguns comportamentos que são extremamente complicados. E aí vamos lá, vamos seguindo. Versículo 9. Elias entrou numa caverna onde passou a noite. Eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Irmão, isso aqui é igual aquela pergunta, sabe aquela pergunta que Deus fez para Adão e Eva, quando ele falou assim, onde é que vocês estão? Você acha que Deus não sabia, não? Que estava atado da bananeira? Você acha que Deus, quando perguntou, onde é que vocês estão? Será que ele estava nas costas de Deus? Quando Deus pergunta para Elias aqui, olha, meu filho, o que você está fazendo aqui? Você acha que Deus já não sabia, não? Quando Deus está te perguntando assim, o que você está fazendo aí? Essa pergunta não é para Elias responder para Deus, é para Elias responder para ele mesmo. E eu faço essa pergunta para você também, o que você está fazendo aí? Você consegue responder para você mesmo? Você consegue justificar para você mesmo? O que você está fazendo nesse lugar? O que nós estamos fazendo nesse lugar? E Deus pergunta para ele, Elias, não é esse lugar que eu tenho para você, meu filho. O que você está fazendo aí? É como uma mãe corrigindo a gente. Né? O que você está fazendo aí? Você fica aí, fica. Versículo 10 respondeu, tem sido zeloso. Olha o discurso, olha ao Elias choramingando. Falando que, agora eu quero arrumar desculpa, olha. Eu tenho sido zeloso para o Senhor, Deus. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os profetas de espada. Só eu fiquei. Só tem eu, Senhor, não tem mais ninguém. Eu sou o último da minha tribo. E o Senhor lhe disse, sai e ponte perante o Senhor. Mano, esse texto é rico demais. Esse texto é rico demais. Se você trocar o nome do Elias pelo seu nome aí e ficar dentro da caverna, eu vou entrar nessa caverna e arrancar você de lá. Porque não tem lógica, não. Não tem o diálogo de Deus. Eu estou vendo um terapeuta e um paciente trazendo alguém que está querendo entrar no estado depressivo. Fala, meu filho, esse não é o seu lugar. Levanta, sai daí, se movimenta, come, não para por aí. Para com essas desculpas, para com essas justificativas. Você não é o último, você não está sozinho. Olha o que ele está tentando justificar para Deus. E o Senhor diz, você levanta, sai desse lugar, põe-te nesse monte perante o Senhor. E aí começa uma grande experiência com Elias. Olha só, e ele passava, o Senhor, eis que passava o Senhor, um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor. Um vento forte. Porém o Senhor não estava naquele vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava naquele terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E aí tem 3 grandes situações aí, que nós já vamos caminhar para o encerramento. De que às vezes, irmãos, quando nós estamos em situações complicadas, quando o vento está batendo forte,
quando o negócio não está muito bom para o nosso lado, parece que outras coisas se levantam também. Vem o vento da acusação, pastor. Não basta estar ruim, venha um e fala assim, ah lá, não falei? Sabe aquele, ah lá, a perseguição, ah lá, não falei? Aí parece que, ah não, ainda vai e perde o emprego ainda, né? Ah lá, aí para ajudar ainda perdeu o emprego ainda. Ah lá, o Covid passou perto. Vem um vento, né? Parece que o Elias, ele viu aquele vento, olha que situações. Gente, o que é um terremoto? Quem já viu aqui terremoto acontecer? Eu acho que eu nunca experimentei isso, nem tremorzinho de nada. Mas o que um terremoto faz? Ele bagunça tudo. O que está no lugar, ele tira tudo do lugar. Né? O que está arrumado, ele desarruma tudo. Não bastasse esse camarada ver uma situação dessa, está tentando ali equilibrar seus pratinhos, vem um terremoto, bagunça tudo. Vem o fogo. Eu estava vindo agora de Mucuri para cá, e tem um fogo ali pegando naquela estrada ali. Direto tem fogo pegando ali. E existe um cenário antes do fogo e um cenário depois do fogo. Depois que o fogo passa, queima tudo. Então o que sobrou daquilo tudo lá, ainda veio o fogo, ainda veio e lambeu tudo. Mas o Senhor disse para Elias assim, olha, e Elias percebeu que o Senhor não estava em todo aquele movimento que estava acontecendo. O Senhor estava numa voz suave, versículo 12. Versículo 12, depois do terremoto tem o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um ciclo tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que a voz lhe disse novamente, o que você está fazendo aqui? Deus é insistente com a gente, meus queridos. Eu vou perguntar de novo, o que é que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? A pergunta do Senhor não é uma pergunta de quem não sabe a resposta. É uma pergunta para você refletir aonde que você está. Levantar-se desse lugar não é suficiente, você tem que sair desse lugar. Elias está na porta da caverna. Olha onde que ele está aí, ó. Versículo 14. Respondeu, tem sido em extremo zeloso. Volta a mesma resposta que ele deu lá no versículo 10. A mesma desculpinha, a mesma justificativa. Já viu isso, pastor? Tem irmão que você vai visitar ele, a justificativa é a mesma. Ah, hoje não. O dia que eu estiver bom, eu vou, pastor. Não estou muito bem, não. O dia que estiver bem, eu vou. O dia que o negócio melhorar para o meu lado. Cuidado, irmão. Cuidado com as mesmas justificativas. Versículo 15, disse o Senhor, vai, volta ao teu caminho. E aqui eu já estou caminhando para o encerramento também. Volta ao teu caminho. Porque você sabe de onde você veio. E você precisa voltar para consertar. Volta ao teu caminho. Porque esse não é a parada final do seu ônibus. Volta para o deserto de Damasco. E chegando lá, olha, unge Azael, unge rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nissim, ungirá sobre Israel também a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. O que Deus está dizendo para ele aqui? Tem muitas coisas que precisam ser feitas através de você. Deus está dando a Elias esperança, meus irmãos. Está dizendo para ele, olha, tem muito que precisa ser feito. Eu acho que nesse momento eu compartilho do Elias, de falar assim, não, agora eu não vou morrer mesmo não. Agora eu vou morrer mesmo não, porque eu estava nessa situação também. De que estava tudo cinza, tudo assim, tudo estranho. Mas o que me fez continuar e entender que aquele não era meu ponto final, eram as promessas que Deus fez para mim. Traz à memória aquilo que te traz esperança. Lembre-se das promessas do Senhor para a sua vida. Amém? Amém?
Então, há muito que se fazer. Versículo 18, para fechar com chave de ouro, Deus ainda vai dar uma sapatada no Elias, ainda fala assim, agora só para fechar a nota, né? Você está dizendo que você está sozinho, que acabou para você. Acabou não. E você não está sozinho não. Tem mais outros que também não se curvaram diante do Deus daquele tempo, Baal. Tem mais outros que estão se mantendo. E vocês acham, irmão, que aqueles outros que estavam se mantendo lá também não estavam passando por prova não? Vocês acham que os outros também não estavam sendo perseguidos não? Professar o Senhor naquele tempo. Se o que Elias estava fazendo, a Jezabel queria caçar a cabeça dele de qualquer jeito, os outros também não estavam perseguidos não? Mas esses não se dobraram e não se renderam. E quando nós olhamos, talvez nós olhamos para os irmãos aqui do lado um dos outros, nós pensamos assim que está sozinho. Está sozinho não, irmão. E se tiver complicado, vem cá, ó. Põe a mão no nosso ombro aqui, ó, nós vamos seguir juntos em nome de Jesus. Esse não é o ponto final. Rejeite isso na sua vida em nome de Jesus. Há muito mais do Senhor para vocês. E eu falo isso, irmão, numa tranquilidade muito grande. Porque eu sei que quem falou essa palavra no meu coração não foi nenhum de vocês. Ninguém de vocês ligou para falar assim, Léo, fala sobre aquela palavra lá do Elias. Não. Foi o Senhor que falou comigo. E o que eu estou trazendo para vocês é uma palavra dos céus. Talvez você não esteja no seu melhor momento. Talvez você não esteja. Mas não aceite esse lugar de depressão na sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode fechar seus olhos, vamos orar? Você pode falar isso com o Senhor? Dizer, eis-me aqui, Senhor. Meu Deus, eu reconheço o lugar que eu estou. Eu entendo o lugar que eu estou. E eu entendo que mesmo nesse lugar, nessa noite, o Senhor me chama e me pergunta o que eu estou fazendo nesse lugar. Isso é porque o Senhor se importa conosco. Isso é porque essa palavra tem endereço nessa noite. Isso é porque há corações que precisam ouvir isso. Isso é porque o Senhor te vê, querido, na sua caverna. Isso é porque o Senhor te encontra nessa noite. Isso é porque o Senhor contempla o seu caminhar. Isso é porque o Senhor contempla a sua caminhada. E quando Ele te pergunta o que você está fazendo nesse lugar, não é para te acusar, mas é para te dizer, vem para fora, porque tem muito mais para você. Há muito mais para você. E nós te louvamos, Senhor, nós te louvamos por isso. Nós te louvamos porque o Senhor é um Deus misericordioso. É um Senhor Deus que nos sustenta, mesmo em meio aos nossos momentos de crise, mesmo aos nossos altos, nossos baixos, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, o Senhor continua sendo Deus. O Senhor continua sendo o soberano que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Louvado, engrandecido, exaltado ao nome do Senhor. Eu coloco diante do Senhor, Deus, a igreja, Deus, que se apresenta ao Senhor nessa noite, os nossos irmãos que estão participando conosco, que estão nos ouvindo, cada um, Senhor Deus, que está ouvindo essa palavra, a Tua palavra diz, Senhor Deus, que essa palavra proferida, Senhor Deus, ela é alimento, que seja alimento nessa noite para aqueles que precisam, que seja força, que seja ânimo para a glória do nome do Senhor, e que possamos, Deus, ouvir e ver que grandes coisas o Senhor continua fazendo no nosso meio, através da vida dos nossos irmãos, em o nome poderoso do Senhor Jesus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, pastor.